Chefe e líder. Muitas vezes a gente usa essas palavras como se fossem a mesma coisa, né? Mas a verdade é que existe um abismo entre elas. Vamos juntos, então, desvendar o que realmente separa quem apenas manda de quem verdadeiramente lidera. E para começar essa nossa conversa, eu quero lançar uma pergunta que vai direto no coração do assunto. Pensa comigo. Quando um líder começa a agir mais como um chefe autoritário, qual é a primeiríssima coisa que ele perde no processo? Exatamente isso. A primeira coisa que vai embora são os corações e as mentes da equipe. Você pode até ter a obediência, mas perdeu o engajamento, a confiança, a vontade de fazer acontecer. E sem isso, qualquer projeto já nasce enfraquecido. Ok, então, para a gente entender o que é ser líder, talvez o melhor jeito seja primeiro dissecar a figura do chefe. Vamos fazer uma espécie de anatomia dele, entender como ele opera. E o foco dele é bem claro: comando e controle. E aqui, já de cara, a gente vê a diferença gritante. O chefe, ele manda, ele dá ordens. O líder, por outro lado, ele inspira. Ele não precisa mandar, ele faz com que as pessoas queiram fazer. A motivação vem de dentro e não de uma ameaça de punição. E essa lógica continua. Para garantir que as ordens sejam cumpridas, o que o chefe faz? Ele controla, cria um monte de regras, fica em cima, microgerencia. Já o líder investe o tempo dele em outra coisa, em ensinar, em preparar a equipe para que ela saiba o que fazer, sem precisar de vigilância constante. Bom, e o resultado disso tudo? São dois ambientes de trabalho completamente diferentes. O chefe cria um clima de medo, e o medo gera distância, ninguém quer chegar perto. Já o líder inspira entusiasmo, e isso cria conexão, proximidade. As pessoas não têm receio, elas buscam o líder. Mas, sabe, toda essa diferença no comportamento, ela não surge do nada. Ela vem de um lugar mais profundo, de uma mudança de mentalidade. É a virada de chave de sair do eu e ir para o nós. Olha que simples e que poderoso. Quando um projeto dá certo, o chefe bate no peito e diz: "Eu fiz". Ele pega o crédito todo para ele. O líder? O líder olha para o time e diz: "Nós fizemos". Ele divide o mérito, porque ele sabe que nenhuma grande vitória é solitária. Tá, tudo isso soa muito bem na teoria, certo? Mas e na prática, no dia a dia? Vamos pegar um exemplo bem concreto que eu gosto de chamar de a história do capacete. Imagina a cena. A regra é que todo mundo tem que usar capacete de segurança. A abordagem do chefe é direta. Ou vocês usam, ou vai ter advertência, desconto e até demissão. E qual é o resultado? As pessoas até usam o capacete, mas só quando o chefe está por perto. Virou as costas, o capacete sai da cabeça. É uma obediência superficial. Agora, olha o líder. A regra é a mesma. Só que, em vez de ameaçar, ele chama o time e explica o porquê da regra. Ele conta histórias de como o capacete já salvou vidas. O resultado? As pessoas passam a usar o capacete o tempo todo, não por medo do chefe, mas porque elas entenderam que aquilo é importante para a segurança delas. Elas internalizaram o valor. E esse exemplo do capacete nos leva a uma ideia que, à primeira vista, pode parecer bem contraintuitiva. A ideia de que o objetivo final de um grande líder é, na verdade, se tornar cada vez menos necessário. Porque o chefe, ele usa as pessoas. Elas são recursos, essas para alcançar um objetivo. Já o líder, ele desenvolve as pessoas. Ele enxerga cada um como uma semente, e o trabalho dele é regar, cuidar, para que essa semente cresça e dê frutos. Sabe por quê? Porque o objetivo final não é criar um bando de seguidores dependentes. É capacitar a equipe a ponto de ela andar com as próprias pernas. Um líder de verdade não cria seguidores, ele cria outros líderes. Pensa num caso extremo. Imagina se o CEO da Coca-Cola some por um mês, sem dar notícia. A empresa quebra? O mundo acaba? Claro que não! Por quê? Porque existem outros líderes, existem sistemas, existe uma cultura. A organização é forte o suficiente para continuar, porque ela não depende de uma única pessoa. Bom, depois de toda essa jornada, vamos amarrar as pontas. O que fica de mais importante dessa nossa conversa sobre a diferença entre ser chefe e ser líder? Esse quadro aqui resume tudo de um jeito bem claro. A ação do chefe é mandar, a do líder inspirar. O método do chefe é controlar, o do líder ensinar. A ferramenta principal do chefe é o medo, a do líder o entusiasmo. E por fim, o foco. O chefe foca no eu, enquanto o líder foca sempre no nós. E tem mais uma coisa, talvez a mais profunda de todas.
O chefe muitas vezes acha que já chegou lá, que sabe de tudo. A posição o conforta. O líder, por outro lado, tem a humildade de saber que sempre há mais o que aprender. Ele é um eterno aprendiz. E como disse uma vez o John F. Kennedy, liderança e aprendizado são indispensáveis um ao outro. Não dá para separar as duas coisas. Um líder que para de aprender, para de liderar. Simples assim. E agora, para a gente terminar, fica uma pergunta, não para ser respondida em voz alta, mas para uma reflexão interna. Na nossa caminhada profissional, no nosso dia a dia, temos agido mais como chefes ou mais como líderes? A resposta pode mudar tudo.